Para o semestre 2025-2, nós vamos finalizar o capítulo 7, pulando o 7.3, em função do nosso pequeno tempo disponível para finalizar esse semestre. Então, iniciamos o 7.4, que tratamos de forças distribuídas, cargas de pressão, de fluido e de gás. Em relação às forças que nós vamos definir, forças distribuídas, nós temos antes disso uma força que estamos lidando há muito tempo, desde o capítulo 1, provavelmente, que é a força pontual, também chamada de força concentrada. Então, esse tipo de força é aquela força representada unicamente por um vetor com uma seta, né, nesse formato. Então isso aqui representa a força pontual ou concentrada. Mas agora nós vamos tratar de um outro tipo de forças, que são as distribuídas. Afinal, a realidade é composta de forças distribuídas sobre uma área, sobre uma linha ou sobre um volume. De um modo geral, sobre uma superfície e sobre um volume. Mas muitas vezes esse tratamento é um pouco mais complexo e por isso nós consideramos uma simplificação na qual podemos tratar aqui forças sobre uma linha e forças que na verdade são muito importantes para nós. Nas estruturas, de um modo geral, consideramos forças neste sentido, de forças distribuídas sobre uma linha. Assim, toda vez que eu distribuo uma força ao longo de uma linha, de uma superfície ou de um volume, eu tenho uma força distribuída. Quando isso não acontece, eu tenho uma força que atua apenas em um ponto, nós temos forças pontuais ou concentradas. Mas vocês vão perceber o seguinte: embora nós vamos tratar teoricamente das forças distribuídas, nós não fazemos necessariamente cálculos com forças distribuídas. Nós vamos precisar distribuir, ou melhor, concentrar essa força que está distribuída em um ponto. E a partir disso nós vamos calcular. É lógico que, teoricamente, através do cálculo integral diferencial, nós integramos essas forças, descobrimos qual é o seu valor total, mas, no fim das contas, isso leva a uma concentração da força sobre um ponto que é o centro de gravidade. Então, sempre as forças distribuídas vão retornar a uma via concentrada. Assim eu trago aqui os tipos de forças que nós temos. Então eu tenho aqui forças de linha, que são as figuras A e B, as forças de superfície, que são as figuras C e D, e a outra A e B, né? E as forças de volume, que na verdade não estão representadas aqui, mas seriam forças que atuariam ao longo da nossa batatinha aqui, mas ao longo de toda a batata. Então isso é uma força de volume. Observem que a força de linha, eu tenho aqui uma linha e vários vetores apontando no sentido dessa linha. E como eu estou dizendo que ela está distribuída, eu ligo esses vetores. Então aqui eu tenho vários vetores e eu ligo todos eles. Isso é uma força de linha. No nosso exemplo mais clássico, que será este aqui, onde eu tenho uma viga com uma força de linha distribuída, então eu tenho uma superfície qualquer que é dada por W, que nós vamos chamar de carga ou carregamento, e essa carga ela está distribuída sobre uma linha. A partir disso nós vamos integrar essa função W, então integrar W dx, afinal está distribuído sobre o eixo x, e a partir disso eu vou descobrir qual é a força que atua, a força total em função desse carregamento. Quando nós temos uma superfície, nós temos a mesma coisa, vários vetores individuais, mas eles são ligados. Então eu tenho aqui uma linha contínua, uma linha fechada, que liga todos esses vetores, querendo dizer que eles estão atuando sobre a superfície dada pela sombra na figura. De mesmo modo acontece aqui. Então,
visto isso, nós vamos começar o tratamento de vigas. Isso é muito importante para nós. Então pensem o seguinte, nós temos uma função que é uma função de cargas, ou uma função de carga, que é uma função W, que ela é igual a um f de x. Então W é uma função que atua sobre o eixo x, embora aqui eu estou chamando de um W de f de x, né? Eu posso ter um W que atue de forma diferente também. Mas enfim, então essa função W, ela é uma função do tipo de um carregamento. Então eu tenho um carregamento sobre a viga que vai ser diferente da força que atua nela. O carregamento, inclusive eu vou aproveitar para escrever isso aqui, W, que é o carregamento, ele é dado em unidades de força por unidades de comprimento. Então eu tenho W, de um modo geral, dado em Newton por metro. Isso quer dizer que a cada metro eu tenho tantos newtons atuando sobre a estrutura. Então, se eu tenho 10 newtons por metro e a minha estrutura tem 10 metros, né, vamos fazer isso aqui. Então, você tem aqui uma estrutura que ela tem 10 metros. E eu tenho aqui vários carregamentos. E eles não são individuais, eles são ligados. Então, se eu tenho 10 newtons a cada metro, então quer dizer que em 10 metros eu vou ter 100 newtons concentrados aqui nessa estrutura. Então, essa é a ideia do que nós vamos tratar. Assim, nós temos uma definição interessante aqui, que é o seguinte. Embora eu tenha a força individual, a força F individual, eu posso tomar aqui os diferenciais de força e integrar para encontrar essa força F. A partir disso, eu tenho que F é igual a força. Mas dessa definição aqui, se eu multiplicar isso aqui por metro, eu vou ter Newton. Então, eu vou fazer diferente aqui. Então, se eu multiplicar por x, que é comprimento, então eu vou ter aqui uma força. E a força é dada apenas em Newton. Então, dessa forma, se eu multiplicar esse carregamento W por um diferencial de x, eu consigo em cada distância infinitesimal calcular qual é a carga que atua nela. Integrando isso, então, eu tenho o carregamento aqui, a carga total que atua na estrutura, e assim eu tenho uma nova fórmula. E a partir disso nós vamos definir o seguinte. A força, que no caso aqui pode ser o peso também, a carga que a estrutura representa é igual à integral de W dx. Eu já vou adiantar uma coisa, mais para frente nós vamos ver uma coisa semelhante, que vai ser dV dx, que é a derivada da força cortante em relação a x, é igual a menos W. Basicamente é a mesma equação que eu estou representando aqui, só que na forma diferencial, né? Eu tenho então dV dx é igual a menos W. A diferença é que agora tem um menos aqui na frente, né? Esse menos ele é embutido em função do carregamento atuar no sentido negativo. Mas a gente vai tratar isso de uma forma um pouco pormenorizada quando chegarmos lá, mas é interessante vocês perceberem que é basicamente a mesma equação com uma interpretação diferente, porque lá nós vamos falar de um tipo de força interna, que é a força cortante. Aqui nós estamos tratando apenas da força, da carga. Ok. Ainda vale a pena lembrar que a força que atua sobre a estrutura, ela, quando está dada na forma de carregamento, ela vai atuar sobre um ponto. Então, nós precisamos saber qual é esse ponto. E nós já definimos isso diversas vezes
em formas um pouco mais discretas, em formas também mais expostas claramente. Quando nós falamos de centroide, centro de massa, na verdade nossa concentração foi em centro de massa, mas o centro de gravidade é igual. Então, e o centroide também é igual, né? A única coisa que muda é, em um eu tenho formas geométricas áreas, no volumes também, linhas, no outro eu tenho a massa. E no outro, que é o que nós estamos tratando agora, nós temos aqui o peso. E a partir disso, nós já derivamos essa equação com momento. Nós escrevemos que o somatório do momento no sistema 1 precisa ser igual ao somatório dos momentos do sistema 2, sabendo do sistema 2 a força total, e eu não tenho a distância, e assim eu derivei essa equação. E agora nós vamos escrever ela aqui explicitamente, então, que o centro de gravidade dessa estrutura, que também pode ser confundido como o centroide, ele vai ser igual ao x df dividido pela integral de df. Seria a mesma coisa que o somatório de forças vezes x dividido pelo somatório de forças. Mas, como agora nós temos o carregamento, então nós podemos expandir a ideia dessa equação, onde agora eu tenho aqui a substituição do df por w dx. Então, eu tenho nos dois formatos aqui a integral de x w dx dividido pela integral de w dx. Ok, assim vamos para o nosso primeiro exemplo, onde nós vamos utilizar essas ideias para realizar o cálculo dessas cargas, desse carregamento mostrado aqui. Então observem que tudo que eu estava comentando está desenhado nessa figura. O diferencial de força que atua em cada distância infinitesimal dx, ele precisa ser igual a w dx. Dessa forma, df dx, a derivada da força em relação à posição, é igual ao carregamento, onde eu vou ter unidade de Newton dividido por metro. Então, df dx é igual a w. O que vai diferir no próximo capítulo é porque eu tenho agora a força cortante. Então, eu vou ter um menos w. Assim, nós podemos calcular, então, ao longo dessa figura, quais são as forças que atuam em cada ponto dela. É interessante que nós temos duas abordagens. Nós vamos fazer as duas. Então, nessa primeira, nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais difícil, mas uma abordagem mais geral. Na segunda, nós vamos tomar uma abordagem mais simples, porém, não se aplica a toda a situação. Essa que eu vou fazer primeiro se aplica a toda a situação. Então, pensem no seguinte primeiro. Como nós já comentamos, nessas situações nós vamos tomar o eixo XY em uma das extremidades da viga. Assim, na extremidade inicial A, colocar a posição de X sobre o centroide da viga, então no meio da altura dela, e a partir disso realizar os cálculos. Observem que essa figura, se você ignorar os vetores aqui individuais, eu tenho aqui uma linha vermelha que nos dá uma função. Então isso aqui é uma função, e é a função que nós vimos aqui em cima. Ó. W é uma função f de x. Então eu tenho aqui o seguinte, que essa função f de x, ela é o próprio w. E para isso nós precisamos escrever uma função. Então, relembrando alguns detalhes, uma função f de x ou y, ela é dada da forma mx mais n. E eu sei que nós temos alguns problemas com matemática básica, então vamos pensar nisso. Onde aqui o n é o nosso coeficiente linear e o m é o nosso coeficiente angular. O que faz cada um? O coeficiente linear é o ponto no qual a função atravessa o eixo y. E aí não dá para escrever isso aqui que eu não vou ter espaço. Mas ele tem relação direta com o eixo y. Então o ponto no qual ele toca o eixo y, esse valor é o coeficiente n, que é o coeficiente linear. O coeficiente angular, ele é um pouco mais específico e ele é dado por ΔY, ΔX, que
representa a tangente de θ, que também pode ser escrita na forma y sobre x, quando eu tenho que o y1 e o x1 são zeros. E isso, na verdade, é esse coeficiente angular, que também pode ser expresso na fórmula y menos y0, x menos x0. Eu vou abrir um espaço, eu vou acrescentar ele aqui. Então, essas são as formas do coeficiente angular que atualmente imagino que todos conhecem como uma derivada, né? dy dx. Então, tudo isso é o coeficiente angular. Qual a importância disso? Que nós vamos precisar calcular qual é a função dada aqui por w. Então, eu vou puxar aqui uma seta onde isso aqui é a função w. Então, eu preciso descobrir quem é w. Então, percebam com muita facilidade isso. O eixo y, ele é atravessado pela função quando eu tenho aqui o valor de 12 kN por metro. Então, esse valor será o meu n. Então, o meu n aqui, ele é igual a 12. O n é igual a 12. Agora, o meu m, que é o ΔY, ΔX, é exatamente isso que eu escrevi. ΔY sobre ΔX. Então, quem é ΔY? ΔY é a variação da função em y. E aí, eu preciso avaliar isso agora. Observem que o meu ponto final está aqui sobre a posição B. Na posição B, a minha função termina. Então, eu tenho aqui 6. Isso quer dizer que o meu ponto inicial, que é no ponto A, eu tenho 12. Então, para y, eu tenho 6 menos 12. Para x, eu tenho ponto final em 30 e inicial em 0. Então, eu tenho 30 menos 0. A partir disso, eu vou ter menos 12 dividido por 30. Ou melhor, menos 6 dividido por 30. Se eu dividir por 3, vai dar 2 sobre 10, então vai ser menos 0,2. Era esperado esse sinal negativo porque a função está descendo. Ok, a partir disso nós podemos montar a função e integrar. Assim, a função w que eu buscava é menos 0,2x mais 12. E agora nós podemos integrar essa função e descobrir qual é esse carregamento, qual é a carga F. Então, fazendo isso, nós temos o seguinte: F é igual à integral de menos 0,2x mais 12 dx no intervalo dx de 0 até 30. Afinal, nós estamos integrando em dx, em x. Assim, essa integral vai ser integral de x é x ao quadrado. Então, menos 0,2 dividido por 2 vai dar menos 0,1 vezes x ao quadrado, mais 12x no intervalo de 0 a 30. Observem que o 0 vai anular a função e o 30 nós podemos calcular. Então, eu tenho 30 vezes 30 vezes 0,1 mais 12 vezes 30. E isso vai nos dar um valor de 270 quilonewtons. E esse é o nosso valor. Lembrando que eu multipliquei por dx, então ele não pode mais ser aquele valor em quilonewtons por metro. Ok. E agora nós precisamos calcular qual é a posição na qual nós vamos colocar essa força. Observem que aqui está exatamente o 270 que eu achei, mas
qual é a posição x que eu vou colocar ele? Lógico que está escrito aqui, mas nós precisamos calcular isso primeiro. E para tal coisa, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar a posição do centroide, que é dada por aquela expressão ali de cima, onde eu tenho x w dx dividido pela integral de w dx. A integral de w dx nós acabamos de calcular. Então, nos resta calcular agora a integral de xw dx. Então, xw dx é basicamente isso daqui, só que vezes x. Então, essa é a diferença. E aí eu vou acrescentar aqui de vermelho esse x. Então, eu preciso dele aqui. E aqui embaixo eu já vou colocar o valor que é 270. Nós já sabemos essa integral. A partir disso, eu tenho então a integral de menos 0,2x ao quadrado mais 12x. E aí esse valor, ele vai ser diferente agora, né? Então, eu tenho aqui x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, eu tenho menos 0,2 dividido por 3 vezes x ao cubo. Depois eu tenho 12x, que vai ser 12x ao quadrado sobre 2, que vai dar 6x ao quadrado. E isso eu vou avaliar de 0 a 30. Continuo dividindo aqui por 270. Então, fazendo essa conta, vou tentar baixar isso. Então, nós temos o seguinte. X ao cubo é 30 ao cubo vezes 0,2 e dividido por 3 negativo. Depois eu tenho 6 vezes 30 ao quadrado e o zero vai anular. Então isso aqui vai dar 3.600 dividido por 270 vai dar 13,33. Então essa é a posição onde nós precisamos localizar esta força. E ok, nós vamos fazer agora de outra forma. Então, nesse outro formato, nós temos o seguinte. Eu tenho aqui duas figuras, né? Eu tenho, na verdade, um trapézio que é composto por um triângulo e por um retângulo. Então, o meu retângulo, a área do retângulo é a carga. Então, eu tenho aqui 6 vezes 30. Até colocar em unidades, eu tenho 6 kN por metro vezes 30 metros. Então, isso vai dar 180 kN. E o centroide do triângulo, do retângulo, é na metade. Então, até colocar assim, é 30 sobre 2. Então, está em 15 metros. Para a figura 2, que eu tenho um triângulo, observem que a altura do triângulo não é 12. É 12 menos 6, o triângulo está só aqui. Então, eu tenho aqui a altura de 12 menos 6 em kN por metro, vezes a distância, a base, que é 30 metros, e isso tudo dividido por 2. Então, eu tenho aqui 6 vezes 30, que é o 180, dividido por 2, que é 90 kN. A posição, inclusive somando os dois, vai dar o mesmo 270 que nós achamos antes, né? Mas agora a posição do centroide vai ser 1/3 desses 30. Em relação à base, ao lado mais carregado, né? Então, isso aqui vai dar 10
metros. E se nós olharmos aqui na figura, nós temos exatamente isso, né? A diferença é que ele trocou aqui em relação ao que eu fiz, né? Ele está falando que a área 1 é o triângulo e a área 2 é o retângulo. Então, o nosso resultado 2 é o 1, 90 e 10. O nosso resultado 1 é o 2, 180 e 15, tá? Só tenham cuidado com isso na hora de olhar para não achar que tem alguma coisa errada. Simplesmente essa diferença. E, embora eu não vou fazer, mas por que nós fizemos essas contas? Qual o objetivo disso? Simplesmente que vocês possam calcular as reações em uma viga. Então, agora que nós sabemos isso, você pode resolver a viga, né? Uma viga aqui engastada, então eu tenho um momento, uma reação vertical, uma horizontal, e já tenho o carregamento na viga. Eu consigo calcular o momento através das distâncias que nós já sabemos. Qual a diferença? Na primeira eu só tenho uma distância, porque eu só tenho uma força. Na segunda eu tenho duas forças. Então, é isso que muda em cada uma das situações. Bom, visto isso, caminhamos para a finalização deste capítulo. Então, agora nós vamos falar de pressão de fluidos e de gás, mas especificamente de fluidos. Lembrando que nós temos projetos hidráulicos que podem estar sobre a nossa responsabilidade. Dessa forma, é relevante o conhecimento de como esses fluidos atuam, como as forças deles atuam e quais são as pressões geradas para que nós possamos fazer o seu dimensionamento. Então, nós vamos pensar o seguinte aqui. Eu tenho um cubo. Dentro dessa água, observem que eu tenho um carregamento externo superficial aqui e eu tenho um cubo. Eu separei um cubo de água dentro desse fluido, ou um cubo de fluido, não necessariamente água, qualquer fluido. Ele tem uma profundidade, observem que o eixo XYZ foi invertido, de modo que o eixo Z desça, e a partir disso eu vou realizar o cálculo das pressões sobre qualquer conjunto de moléculas de fluido dentro dessa estrutura. Eu separei aqui um conjunto de peças, né, uma inclinada e uma no sentido dos eixos, e observem que em todas elas eu tenho, em relação à sua superfície, vetores apontando. Esses vetores são sempre ortogonais à superfície de contato. Então a pressão sempre ocorre de modo ortogonal às superfícies. Isso é muito relevante. E nós vamos considerar aqui o equilíbrio de um cubo, de um líquido, mas eu vou até melhorar essa nomenclatura, não de um líquido, mas de um fluido, que aí eu considero um fluido qualquer que seja incompressível. Isso é importante porque, se ele for compressível, ele vai mudar as suas posições dos pontos, então ele seria um corpo deformável. A partir disso, então, pensem no seguinte: se nós vamos calcular o equilíbrio, no eixo XY, nós já temos o equilíbrio dado. Eu tenho aqui forças na direção X que se anulam, forças na direção Y que anulam e aparentemente forças na direção Z que se anulam. Mas tem um só que. Eu tenho aqui a força-peso. A força-peso atua sobre esse corpo. Então, acho que eu vou pôr vermelho, fica melhor. Então, no eixo Z, eu não tenho equilíbrio. Acho que eu vou deixar sem, porque vai acabar deixando difícil de enxergar. Ou eu vou colocar aqui no cubo do lado, mesmo que seja diferente. Então, observe que essa força-peso, ela é um P maiúsculo, que é diferente desse Pzinho que ele está representando, que representa aqui a pressão, ok? Então, a partir disso, nós temos o seguinte: para calcular esse equilíbrio de forças, eu tenho a força 2, que é o peso 2, que aponta para cima, menos a força 1, que é a força 1, o peso 1, que é o peso do líquido acima, e menos o peso do objeto, que eu vou chamar de peso mesmo. Então, isso precisa ser igual a zero.
A partir disso, nós podemos fazer uma substituição da seguinte forma. A força 2 menos a força 1 menos massa vezes aceleração. Mas agora, a massa, como nós já vimos anteriormente, ela é ρv, ou mais especificamente, integral de ρdv. Assim, nós podemos substituir aqui em m ρv. Então, tem aqui ρvg agora igual a zero. Ainda, o volume ele é igual à área vezes a altura, se eu estiver num cubo, ou um cilindro, a área da base vezes a altura. E dessa forma nós podemos ainda substituir aqui de novo, onde eu tenho ρv como área vezes a altura vezes g igual a zero. Agora, pensem no seguinte, a pressão, ela é dada por... Na verdade, eu vou dividir isso aqui tudo pela área, tá? Mas por que eu vou fazer isso? Porque a pressão é dada por força sobre área. Então, quando eu divido todo mundo por área, eu estou obtendo a pressão, porque eu tenho forças ali. E eu chego nessa fórmula aqui, né? Força 2 sobre área, força 1 sobre área e ρ g h igual a zero. Observem que eu tenho o mesmo cubo. Então, o cubo tem faces regulares, iguais, simétricas. Então, a área é igual para todos. Dessa forma, eu posso escrever o seguinte, que isso que eu estou expressando aqui é igual a pressão 2 menos a pressão 1 menos ρgh. Ou até melhor, a gente já pode passar esse ρgh para o outro lado e ficar com isso aqui, ρgh. Observem que isso então é igual a ΔP, né? P2 menos P1 é ΔP. Então eu tenho aqui uma forma de calcular a pressão. Mas nós temos dois pontos importantes ainda. Quando eu penso em pressão manométrica, eu estou pensando nessa variação aqui. Vou colocar aqui, pressão manométrica. E eu posso encarar de forma diferente, eu posso encarar como a pressão total. E a pressão total eu vou escrever na forma o seguinte: pressão é igual a P0 mais ρgh, onde eu tenho aqui ρgh, a pressão do fluido, então esse ρgh pertence apenas ao fluido, e o P0 é a pressão externa. Lembrando que aqui o ρgh depende exclusivamente da altura, né? Então, se eu estou nessa profundidade de P1, a pressão que vai atuar nesse fluido, nesse cubo especificamente, vai ser a pressão até essa profundidade Z. Se eu penso na face inferior, então eu tenho mais essa distância aqui. E o P0 corresponde à pressão externa. Então, o P0 é exatamente essa pressão que está aqui do lado de fora, que pode ser, por exemplo, a pressão atmosférica, né? Aproximadamente 10 elevado a 5 Pascal. Dessa forma, nós temos duas avaliações para fazer. Eu posso avaliar a pressão manométrica, que é simplesmente a pressão no cubo, e eu posso avaliar a pressão total, que é a pressão no cubo mais a pressão que vem externa, né? A pressão externa. No caso aqui, a pressão no cubo envolve a altura, né? Então, ρgh do nível 0 até a profundidade. E ainda, nós podemos fazer uma substituição em relação ao peso específico. Da mesma forma que eu tenho a massa específica, a densidade, que é o ρ, eu tenho o peso específico, que é o ρg, que é dado por esse gama. E a partir disso nós podemos reescrever essa equação no seguinte formato. O P vai ser igual a P0
mais gama vezes altura. Às vezes não é tão usual escrever dessa forma, mas é relevante que vocês conheçam isso. Então, o que nós observamos nessa discussão? Um carregamento hidrostático, que quer dizer que é um carregamento estático, afinal de contas a nossa disciplina é estática, que depende da água, ou que é função da água, ou de um líquido, né, qualquer. Então o carregamento hidrostático é um carregamento que depende da profundidade e da pressão externa. Nós podemos expressar ele em função da massa específica, da densidade, ou do peso específico. Ele é uma função linear da profundidade. Observem que isso aqui é mx mais n. Então, o coeficiente angular aqui é o peso específico, a altura é o x, porque a altura é o único fator que pode variar. E a pressão externa, ela também é fixa. Então, a pressão externa pode ser, por exemplo, a pressão atmosférica, ela é fixa. O gama depende do material, então, porque o gama depende necessariamente da densidade. A aceleração da gravidade também é fixa. Então, a massa específica é um fator fixo para cada material. Então, a minha variável é H. Por isso que é uma função linear da profundidade. Quando eu avalio P, eu tenho a pressão absoluta. Quando eu avalio ΔP, eu tenho a pressão manométrica. E isso nós vemos aqui também. Representando aqui as alturas, o retângulo que dá a pressão em função da altura, né, ou da profundidade, e aqui eu tenho uma visualização exatamente do que eu escrevi lá em cima. Essa estrutura é equilibrada nas laterais, né, em toda a lateral dela, mas na profundidade ela não é, porque eu tenho uma pressão externa, eu tenho uma pressão interna aqui embaixo, mas eu tenho o peso, então não necessariamente isso está equilibrado. Eu vou ter o equilíbrio disso aqui quando o fluido, ele... No caso não seria nem um fluido, né? O fluido vai ter essa estrutura aqui. Se a gente pensasse em empuxo, colocando uma estrutura externa, mas que não pertence ao fluido, aí nós conseguiríamos um outro tipo de equilíbrio, né? Em função do empuxo, do peso e das pressões. Mas aí é outra história. Ok. Para finalizar, então, nós vamos avaliar superfícies diferentes. Nós vimos superfícies que eram de um formato muito tradicional e agora nós vamos fazer essa rotação aqui. Então, quando nós rotacionamos, o que acontece? Tendo uma superfície plana ainda, né? A pressão, como eu falei antes, ela é perpendicular. Então, ela sempre é perpendicular. Sempre é perpendicular à superfície sobre a qual atua. Então, quando eu rotaciono essa estrutura, observem que aqui ela está rotacionada e eu estou avaliando, e é uma superfície, né? Então eu tenho aqui uma pressão na superfície. Mas eu tenho a pressão numa ponta e uma pressão na outra. E eu consigo avaliar isso. Observem que a pressão aumenta de cima para baixo. Quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. E da mesma forma que nós fizemos com o triângulo sobre a viga, nós podemos decompor essa pressão aqui em duas, né? Gerais, e assim calcular as suas posições em relação a esse pequeno retângulo. Observem que eu sempre vou ter a atuação de duas componentes, uma componente vertical e uma componente horizontal, porque agora a minha estrutura está inclinada. Mas do mesmo jeito que ela é inclinada, ela vai ter um acréscimo de pressão de cima para baixo. E ainda é interessante avaliar, quando nós temos aqui uma estrutura, que poderia ser uma estrutura de uma represa, por exemplo, de uma barragem, onde nós temos aqui o seu suporte, seja ele do material que for, inclinado. Muitas vezes as pessoas querem representar essa pressão nesse formato aqui, mas não é a forma correta. A forma correta é essa: a pressão é ortogonal à superfície de contato. Para fazer essa representação, nós vamos ter que decompor esse carregamento e trazê-lo para cá, para a função do eixo Y. Aqui eu tenho um carregamento de duas componentes, uma horizontal e uma vertical.
Então, cuidado com isso. Esse tipo de coisa vocês devem fazer em mecânica dos solos ou alguma disciplina que tenha um nome diferente disso, engenharia geotécnica, coisas assim. Para finalizar, nós temos superfícies curvas. Então, nas superfícies curvas, eu tenho uma dificuldade para realizar esse cálculo. Afinal de contas, eu não tenho tanta regularidade de forma simples, mas eu posso integrar. Então, utilizando as integrais para o cálculo da pressão, tanto em Y quanto em Z, porque eu tenho duas componentes, uma em Y, uma em Z. Então, utilizando isso e utilizando aqui a curva S, ou melhor, a curva L, né? Essa é a espessura. Então, eu consigo calcular aqui a pressão em função desse carregamento. E eu faço esse cálculo de duas formas. Um cálculo para PY, um cálculo para PZ, e depois eu calculo o módulo dessa pressão e consigo a pressão total que atua no fluido. Ok, vamos então finalizar esse capítulo com um exemplo aparentemente desconectado, mas não está. Então eu tenho aqui uma estante que ela tem uma quantidade de livros, são 11 livros. Esses livros estão dispostos dessa forma, em sequência, e eu tenho uma tabela que dá o peso de cada livro. Então, através dessa tabela, nós vamos traçar algumas retas antes de observar ali a figura disso completo. Então, se cada livro de 1 a 4 tem o mesmo peso, né, que é 4 libras, então eu tenho uma reta contínua aqui. Se de 5 a 7 eu tenho a mesma coisa, então esses livros pesam menos, então eu tenho aqui um decréscimo, mas eu também consigo calcular. Agora de 8 a 9 eu tenho livros com um caimento da pressão, do peso. Então, eu estou desenhando aqui, na verdade, gráficos de carregamento, né? Cada livro ele vai diminuindo aqui o seu peso. E isso está representado ali embaixo, nós já vamos ver. E a pergunta feita é: quais são as reações de apoio? Antes disso, ele diz aqui a espessura dos livros. Então, eu tenho aqui cada livro de 1 a 4 tem uma espessura de 2 polegadas. Os livros 5 a 7 tem 3 polegadas. E os demais aqui tem apenas 1 polegada. Então, com isso, nós podemos calcular as distâncias também. Então, observem qual é o carregamento e as distâncias já dadas aqui. Então, eu tenho aqui o carregamento dos livros 1 a 4, regular, de 5 a 7 também, mas de 8 a 11 ele vai caindo. Então, eu tenho que o primeiro livro tem 4 libras, o segundo 3, o terceiro 2 e o último 1. Então, ele cai de 4 até 1. Tudo isso é necessário para nós calcularmos os carregamentos individuais. Então, eu vou nomear aqui 3 áreas. Onde aqui eu tenho a área 1 no primeiro retângulo, no segundo a área 2 e no terceiro a área 3 e 4. Então, 3 para o triângulo e 4 para o retângulo. E assim nós vamos calcular qual é o carregamento e qual é a posição do centro de gravidade dessas estruturas. Então, no primeiro, ele disse que eu tinha 2 polegadas por livro. Então, 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. Então, 13 menos 4 vai dar 9. Então, sobrou aqui 9. E aqui eu tenho os 4, porque cada livro é 1 polegada. Então, assim, da primeira área eu tenho 2 libras por polegada vezes 8.
Da segunda, eu tenho 1 libra por polegada vezes 9. Da terceira, eu tenho um triângulo, onde eu tenho 4 menos 1, também libras por polegada, vezes 4. E do último, que é a quarta, eu tenho 1 libra, que é a altura que sobrou, vou até dividir aqui, ó, que vai dar 1 libra. Então, 1 libra por polegada, vezes 4 polegadas. Vou até colocar as unidades aqui também. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 8. Então, a gente pode fazer essas contas, mas elas já estão teoricamente dadas ali embaixo, né? Então aqui eu tenho 16 libras. Aqui eu tenho 9 libras. Aqui eu tenho 3 vezes 4, que é 12. E aqui eu tenho 1 vezes 4, que é 4. Agora, as posições X, elas vão variar. Então, observe que na primeira, eu vou colocar logo no meio, né? Que já é exatamente sobre o apoio A. Então, ela vai ser dada em 4 polegadas. Na segunda, eu tenho 9. 9 dividido por 2. Mas aí, eu quero ver se ele não colocou o eixo X lá na ponta, né? Então, eu vou ter aqui esses 8 mais os 4,5 daqui. Então, eu vou ter 12,5. E no final, eu tenho o retângulo de baixo, eu vou fazer ele primeiro, que vai ser o seguinte, eu vou colocar na metade, né, que é 2. Então, eu tenho aqui 8 mais 9 mais 2, que vai ser 19. E o triângulo, eu tenho 4 dividido por 3. Então, 4 dividido por 3, mais 9 mais 8, que vai dar 18,33. Então, essas são as posições nas quais nós vamos colocar cada uma dessas forças. Então, nós calculamos agora as reações. Nós não temos forças em X, então começamos pelas forças em Y. E nós temos o seguinte, eu tenho o apoio AY, o apoio BY e todas as forças voltadas para baixo. Então 16 menos 9 menos 12 menos 4 igual a 0. Um detalhe aqui, né? Aqui é o triângulo, tem que dividir por 2. Então eu vou ter 2 vezes 3. Ok. Então, somando essas forças, eu tenho aqui 16 mais 4, mais 9, mais 6, que vai dar 35. Então, AY mais BY é igual a 35 libras. Mas passando para o outro lado, os negativos vão ficar positivos. Agora, nós vamos calcular o somatório dos momentos e nós precisamos escolher um ponto qualquer e o ponto A tá ok. Só que isso precisa ser feito com um pouco de cuidado, né? Nós fizemos essa escolha porque nós já concentramos as cargas, ok? Então, observem que a concentração de cargas ocorreu da seguinte forma. A carga 1 vai ser posicionada em 4 polegadas, que é exatamente no apoio A. A carga 2 sobre 12,5, que então vai passar aqui. Então, observem onde ele está, 4 mais 4,5.
Depois a carga triangular em 18,33. Então, ele colocou aqui, ó, 4, 4, 4,5, 4,5. Então, eu tenho 8 mais 9. São essa soma daqui, né? Então, 17. Agora, eu tenho 1/3 de 4. Então, eu vou somar mais 1/3 de 4, ou 4 dividido por 3. E aí vai dar 18,33, que é esse valor aqui. E no final, eu tenho a metade aqui desses 4. Então, é mais 2, que vai dar 19. Dessa forma, nós vamos fazer o cálculo em relação ao ponto A, porque eu já elimino uma incógnita. Então, assim, o somatório de forças em relação ao ponto A, eu tenho o seguinte: 8,5 vezes essa força F2. Agora eu tenho 9 mais 4, que é 13, vezes o apoio B. Depois a força F3, vamos colocar na ordem. Então eu tenho 4 mais 9 mais 2, que vai ser 15, vezes a força F3. E por último, eu tenho aqui 9 mais 4, mais 4 dividido por 3, que vai dar 14,33 F4 igual a 0. Observem que a única que gira anti-horário é B. Então, todas as outras são negativas. Então, eu vou colocar aqui como se fosse uma tabela, só para a gente relembrar quem são as forças F1, ou melhor, vou substituir, né? Então, F2 é 9, F3 é 6 e F4 é 4. Ok, assim fica melhor. Então, eu tenho 2, 3 e 4, 9, 6 e 4. Então, agora nós podemos calcular esses valores, né? Então, eu tenho 14 vezes 33 vezes 4, mais 15 vezes 6, e mais 8,5 vezes 9. Então, isso aqui vai dar 223,83. Esse valor nós vamos dividir por 13. Então, fazemos isso. Substituindo os valores, encontro BY. Substituo BY aqui na equação de cima e agora eu vou obter o valor de BY, que vai ser 17,79. E ok, conseguimos então resolver as equações e encontrar as reações de apoio através do conhecimento de forças distribuídas. Isso vai ser essencial para todas as disciplinas de estruturas. Ok, terminamos o capítulo 7 e em seguida começamos o 8.